Servidor público reintegrado. Quais são os seus direitos? Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Peterson. Sou sócio do escritório Peterson e Escobar Advogados, um escritório 100% comprometido com a defesa dos servidores públicos, desde o concurso até a aposentadoria. Se você foi reintegrado recentemente no cargo público, responder um PAD é muito desgastante. Pior ainda é o desgaste de ter sido demitido, ficado desempregado, contratado um outro advogado ou mesmo advogado para entrar com processo judicial, esperar todos aqueles anos, do processo até que o processo chegasse a um fim para que de fato você fosse reintegrado ao cargo público. Se você foi demitido recentemente no PAD, então eu entendo que esse desgaste emocional deve estar muito latente agora com você. Eu realmente entendo que não deve estar sendo fácil passar por tudo isso. Mas o fato é o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou te explicar algumas situações em que é possível reverter o PAD na justiça, e quais são os direitos do servidor público reintegrado no cargo público. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar algumas situações em que é possível fazer com que a justiça torne nulo um PAD e, consequentemente, reintegre o servidor público no cargo. Existem várias possibilidades de a justiça declarar um PAD nulo e, consequentemente, reintegrar o servidor público. Por exemplo, a prescrição é uma das causas de nulidade do PAD. Prescrição é quando a administração pública perdeu o prazo para punir aquele servidor. Ou seja, na data em que a administração pública publicou a sua decisão do PAD, já havia passado o prazo máximo que a lei estabelecia para a punição na hipótese de cometimento daquele ilícito. Uma outra situação em que cabe a nulidade do PAD lá na justiça é o cerceamento de defesa. Por exemplo, o servidor público, durante a sua defesa, solicitou vários tipos de prova que foram indeferidos pela administração pública de maneira totalmente imotivada. Além disso, essas provas elas seriam essenciais para que o servidor pudesse ter sido inocentado ou talvez ter tido uma pena menor do que a demissão. Esse é mais um caso em que a justiça tem o dever de tornar nulo o PAD e reintegrar o servidor no cargo. Uma outra situação muito comum é o estado mental do servidor público. Não é raro o servidor público que está respondendo um PAD que está com problemas mentais, como por exemplo depressão. Esse é um tipo de situação em que a administração pública deveria suspender o PAD para que somente após o servidor ter recuperado a sua saúde mental, ter dado continuidade no PAD. Só que, infelizmente, a administração pública raríssimas vezes faz isso. E aí você provando lá na justiça que estava com problemas mentais na época em que respondia um PAD, é perfeitamente possível que a justiça declare nulo aquele PAD e reintegre o servidor. Bom, esses foram apenas 3 exemplos que eu dei aqui de nulidade do PAD, tá? Eu tenho outro vídeo aqui no canal em que eu falo sobre essas nulidades de maneira mais aprofundada. O objetivo desse vídeo aqui é explicar quais são os direitos do servidor reintegrado. Então vem comigo, que é exatamente sobre isso que eu vou falar agora no próximo tópico. O artigo 28 da Lei 8.112 de 1990, prevê a reintegração do servidor público e, além disso, ele determina que o servidor público seja ressarcido de todas as vantagens. Isso significa que o servidor público tem direito de receber todos os salários, gratificações adicionais, promoções, progressões na carreira que ele teria direito se ele estivesse em exercício durante aquele período em que ele ficou afastado do cargo, aguardando a reintegração na via judicial. O grande problema é o seguinte: muitos servidores que são reintegrados no cargo não são ressarcidos desses valores. Isso porque a administração pública malandramente afirma que, como não houve o exercício da função durante aquele período, portanto não é devido o pagamento daquelas remunerações, gratificações, promoções, enfim. Só que esse entendimento está totalmente equivocado, porque é o seguinte: se a justiça invalidou a decisão administrativa que havia demitido o servidor público, isso significa que aquela demissão que a administração pública promoveu foi ilegal. Portanto, de um ato ilegal praticado pela administração pública, não pode surgir o direito dela de não pagar
pagar todas as remunerações que aquele servidor teria direito se estivesse exercendo o cargo, como de fato a justiça declarou. Bom, então o vídeo de hoje era isso. Se você estiver passando por essa situação e está precisando de um auxílio de um advogado especialista em PAD, não hesite em entrar em contato conosco. Aqui na descrição do vídeo tem o link do nosso WhatsApp. Clica ali, vem bater um papo com a gente. Eu tenho certeza que nós faremos o nosso melhor para te ajudar a sair dessa situação. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e também se inscrever no nosso canal. Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.